Oi, que legal ter você por aqui. Eu sou a Mila Massuda e eu tô aqui com os 3 elementos. O querido Carlos Ruas, criador do quadrinho. Do Carlos Ruas, criador do quadrinho Um Sábado Qualquer. Isso. E Cães e Gatos. É isso aí. É mais o quê? É isso aí, tá bom já. Tá bom? Tá legal, eu gosto desses. Emílio Maravilhoso Garcia, do canal Blablalogia, e o lindo Pirula. Do canal do Pirula. Ah, não, a cara, o lindo. É blasé, é blasé. Ele sabe tanto que ele é lindo, que ele já tá todo blasé. Eu achei que você ia falar assim, estamos aqui com o Quadro Ruas, criador do Carlinhos. Do Carlinhos Um Sábado Qualquer. Eu acho que eu ia nessa linha, mas aí eu consegui se recuperar. Quadro Ruas. Gostei. Quadro Ruas. Quadro Ruas. Vou te chamar de Quadro Ruas agora. Quadrinho é uma coisa... tudo que tem uns um grande carlinista. Meio, eu tenho dificuldade. O Dri que te pega. Outro. Normalmente, eu não sei. Na hora que eu tô falando sem pensar, eu não consigo falar outro. Outro. Sai outro. Outro. Quadrinho. Por quê? Eu não sei. Então imagina eu gravando biologia em meia hora. Você sabe que é porque, assim, no idioma japonês tem pouco encontro consonantal. Aí é quaduro. Mas você sabe que... Carulos. Eu demorei, né, pra ir pra escolinha japonesa. Então eu não tenho essa desculpa exatamente. Não, mas usa a desculpa, não importa. Tá. Usa desculpa. Quadurinho. Isso. Mas eu acho que nem assim... Bom, hoje não é disso que a gente vai falar. Essa frase é salva pela letra A, né? Qual? O coadurinho. Se não fosse a letra A... Você tem razão. Rapaz. Você tem toda a razão. O A salva. O A salva. O A salva. Não é só Jesus que salva. O A também salva. O A também salva. O A salva o coadurinho. Pois bem. Sobre o que falaremos temos hoje? Temos um tema. Vamos falar do... Não, eu vou falar de outra pessoa que salva. De várias outras pessoas que salvaram. Sabe que antes da gente entender a microbiologia, da gente entender que existiam micro-organismos... Microbiologia. O Fábio tá incomodado. O quê? É amarelofobia. A gente falar microbiologia. Antes da gente entender microbiologia e perceber que micro-organismos existiam, as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas por miasmas. O que é um miasma? Miasmas são odores fétidos vindos de coisas em decomposição, em putrefação. O fedozinho da coisa estragada. Então... É interessante. Lá em casa, as coisas vêm com miausmas. Quando acontece algum problema lá em casa... eu já imagino... Quem foi? Quem é que faz miau que derrubou essa merda? Então é um miausma. Né? Agora a gente não tem mais essa questão, porque o torresmo não é de ficar jogando as coisas no chão, era mais a Beiquinho. Aí a Beiquinho morreu. Mas antes as pessoas achavam que essas, assim, antes, e por muito tempo, a teoria miasmática era o que as pessoas acreditavam que causavam as doenças. Então, se eu chegasse num lugar fedido, eu ficava doente por causa desses vapores que subiam e me deixavam doente. Então, assim, as pessoas entendiam que ficar perto de coisas que estavam em decomposição, ficar perto de cocô, não era legal. Ficar perto de corpos em decomposição, corpos não precisavam nem ser humanos, né? Restos de comida. Não era uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Não. Eu concordo. E tinha resultado, né? Tinha resultado. Pela razão errada, mas tinha resultado. Sim. A pessoa ficava doente, aí logo
é o fedor. E se eu ficar longe Né? do que fede, eu fico menos doente. E sendo bem honesto, eu acredito que esse foi o caminho evolutivo, aliás, né? Provavelmente. Foi o caminho evolutivo Provavelmente. de mamíferos em geral. Na verdade, não precisa nem ser mamífero, né? Tem passarinho que vira a bunda pra fora pra não cagar no ninho. Exato. Então, é um caminho super antigão, assim, desde a saída da água. E a Bíblia fala pra não fazer isso também. Então, já Pra tá não, lá, né? não chegar perto, não cutucar. Tirando Jesus, que fala que não tem problema não lavar a mão. Tô esperto nessa. Mas ele falava pra lavar os pés. Pra lavar os pés, sim, com azeite. É verdade. Com azeite. É verdade. Besuntar os pés. Mas a mão não precisa lavar porque o que você come sai pro lugar escuso e não tem problema. Exatamente. É importante hidratar o pé. Fica hidratado. E aí, as pessoas tinham tanto essa ideia que até a história do nome malária é porque eles achavam que indo para regiões pantanosas, com aquele cheiro do pântano podre, tinham esses miasmas que iam causar a malária. E só depois a gente foi entender que é porque é uma região que tem mais mosquitos e que os mosquitos são transmissores de malária. Mas assim, ficou muito tempo. E aí vários pesquisadores começaram a tentar entender como que as doenças infecciosas eram causadas. Porque, tá bom, tem um monte de tipo de doença. Tem doença que não é causada por micro-organismo. Mas tinha algumas que eles entendiam que iam passando. E tinham épocas que elas aconteciam que todo mundo pegava. E o que era isso? Uns achavam que eram os miasmas. Mas outros falavam, não, pera, tem alguma coisa estranha aqui. E eles iam investigando, então, assim, são vários pesquisadores. Uns caras que foram muito famosos. Um deles é o Fracastoro, que é o cara que vai falar da teoria do contágio. E aí ele não sabia ainda que tinham micro-organismos, mas ele falava de umas sementes no ar que eram espalhadas. Interessante. Né? Que isso, se você entrasse em contato com essas coisas que estavam no ar, que saíam do corpo de quem estava doente, ele achava que era como se fosse assim, a doença era meio que seu corpo se deteriorando e perdendo essas coisas e jogando essas sementes no ar que iam contaminar as outras pessoas. Então, que tinha que... Isso daí, que século que era? O Fracastoro... Século XVIII, não é? Não, o Fracastoro é bem antes, acho que é 1600. Século XVII, então. Enfim, aí vão vindo outros caras, e aí começa, vamos lá, desenvolvimento do microscópio, descobrem os micro-organismos, mas isso, né, até entender que micro-organismo é o que causa doença, ainda demorou. E aí tem um cara muito importante na história da Inglaterra, principalmente na história londrina, que é esse daí. Esse cara que tá na tela. John Snow. Ele estudou... esse é o John Snow. Ele estudou doença de dragão. Ele fez os testes em gigantes. Isso, ele fez os testes em gigantes. Você falou que o tema do vídeo era a bomba do John Snow. A gente vai falar da bomba do John Snow. Mas ele estudou lá depois da muralha. Eu fiquei pensando jogando uma granada pela muralha, a bomba do Jon Snow, mas bomba no cocô. Eu pensei em bomba de chocolate. Pra ser bem honesto, eu pensei bomba de que chocolate. Era uma receita dele com doce de leite dentro. A bomba do Jon Snow, pode ser também. É uma bomba d'água. A gente já fala dela. Xixi. E ele casou com a própria sobrinha. Jogava pro outro lado da muralha. E ele casou com a própria sobrinha. Que ele não sabia que era sobrinha. Que ele não sabia que era sobrinha. Era loira ainda. Não, a própria tia. A própria tia. Ele casou com a própria tia. A própria tia, que ela era temporã, era bem mais nova. Isso. Ok. John Snow. João das Neves. João das Neves. E aí a gente tem que contar um pouco da história de Londres no período em que John Snow viveu. Quando chega lá para 1800, a população de Londres era de 1 milhão de pessoas. Em 1800. Bastante gente. Já era uma cidade grande. 1850, 50 anos depois, essa população era de 2,5 milhões de pessoas. No final, 1900, eram 6 milhões de pessoas. Esse crescimento populacional foi muito rápido e a cidade, como infraestrutura, não conseguiu acompanhar isso tão rapidamente. Famosos
as doenças famosas, a poluição e tudo mais. Exato. Então, o que tinha nessa época? Muita gente e a cidade não conseguindo comportar esse tanto de xixi, cocô, dejetos. Onde é que joga tudo isso, né? O que faz 6 com tudo isso? 6 milhões de pessoas cagando e mijando o tempo todo. Que é um problema que a gente tem até hoje na que cidade. não tem ainda muito saneamento. A solução que o ser humano sempre inventou foi, joga no rio. E assim, chega acho que é 1830, a cidade, assim, estava repleta de esgoto que eles não estavam conseguindo dar vazão para isso, e os cemitérios estavam assim, ó, não cabia mais ninguém no cemitério. E várias doenças ocorrendo. Então você junta tudo que tem miasma, cocô, xixi, gente morta, tá tudo junto num lugar só. E chega em 1831, a cólera aparece lá em Londres. A famosa epidemia de cólera, foi um problemão. Ela vai, assim, os piores, né, epidemias, os piores surtos vão de 1831 a 1866. E era muita gente. Acho que em 1849 teve um grande surto de cólera que matou 53 mil pessoas na Inglaterra e no país de Gales. Quanto? 53 mil. Gente, pra caramba. E muita gente deve ter morrido em Londres, que a concentração populacional era gigantesca em Londres nessa época. E aí, estava lá Jon Snow. Em seu dragão. Em seu dragão. Isso aqui, ó. Lobo. É verdade. Eu vou ler um trechinho disso. É um relatório, né, lá da cidade de Londres, um relatório do Home Office, né, que é o Ministério do Interior do Reino Unido, que foi emitido pelo secretário médico dos comitês distritais de visitação do Conselho de Saúde local. Que é o Jon Snow. Ou Não, não, ainda esse não não é do Jon Snow, tá. Ó, falta total de drenos e esgotos comuns. O resultado geral é que montes de lixo putrefato de todos os tipos são comumente encontrados e que o conteúdo das pias, latrinas e fossas estagna em drenos abertos, infiltra-se em porões adjacentes ou são bombeados, carregados em baldes ou deixados para correr para o esgoto público, ruas, rodovias e valas dos arredores. Novamente, nos relatórios, eles estão reclamando aqui, os lixeiros, quando são solicitados, estipulam um pagamento em dinheiro ou cerveja, e ainda falam, ó, a gente não vai remover nada além de cinzas, que era pó de carvão lá, né? E que ocasionalmente eles eram muito abusivos. Em alguns becos, ruas e vielas menos públicas, alegam-se que é uma tradução, tá, meio ao pé da letra, necrófagos, que eram os caras que eram os limpadores de rua, não vão há anos, em alguns nunca. Outras reclamações vão falar que isso era principalmente nos bairros pobres, quando a galera não tinha dinheiro para pagar esses limpadores. E é isso, vão falando de vários relatos. Olha, isso é um relato... Eu estou muito impressionado que você conseguiu ler com essa letrinha. Não, eu não aqui. li. Tem uma transcrição lá no site que eu peguei. Ah, tá. Entendi. A letrinha é linda, mas é difícil de ler. E é um relato de 1831. Dizendo que a cidade, em alguns bairros, era podre. Você tem lixo na rua, o esgoto é jogado na... E o lixeiro falou, eu não vou lá não. Exato. Não. O lixeiro falando, ou grana ou cerveja. Cadê o faz-me rir aí? Cadê o faz-me rir? Faz-me rir aqui. Aí, vamos ver a próxima imagem. Isso aí é um cartoon de uma revista que fazia críticas na época, né? Crítica social! Mostrando as pessoas ali... A corte do rei cólera. É a corte do rei cólera. A corte do rei cólera. Olha só, uma charge crítica. Tudo lotado, tudo lixo lotado, pra tudo... cheio de gente. Lixo pra tudo que é lugar. Nossa, que lugar aprazível pra se morar, devia não? ser legal Londres nessa época, né? Não, e o pior é que a gente fica vendo aqueles filmes que eles fazem aquele... Como é que é? Não é steampunk, é aquelas coisas que são ambientadas
nos anos de 1800, 1900, que você tem aquele estilo de coisa sempre feita com máquinas e engrenagens, sabe? Vitoriano? Steampunk. Aí, então, você fica imaginando aquilo, eles mostram Londres no final do século XIX, você fica imaginando um Sherlock Holmes, você fica imaginando um Dr. Hyde. Tudo bonitinho. Sabe, o médico e o monstro, aquela coisa assim, tudo bonitinho, tudo arrumado, charmoso, com um pouco de fog, só pra ficar aquele clima sombrio. Você não imagina as ruas lotadas de merda, aquela gente amontoada em tudo quanto é canto, pilhas podre, de cocô. podre, tudo apodrecendo, gente morta. Tem uma época que o fedor é tão grande, agora eu não vou lembrar o ano, mas é por esse período que eles falam do grande fedor. É um período assim que eles falam que é o Great Stink. Meu que Deus tava do céu. todo mundo, meu Deus, não dá pra viver aqui, não dá pra ficar. Tá Secou foda. um pouquinho o rio. Era o grande fedor. O grande Ó, fedor. agora em São Paulo, que deu aquela seca agora, que Tava um grande finalmente fedor. essa semana choveu, mas ficou o quê? 3, 4 meses sem chover. Praticamente, né? Teve uma chuvinha, acho que lá no fim de abril, comecinho de maio, um dia só. Cara, Tietê abaixa, velho. Quem não é de São Paulo não sabe o que é isso. É o grande fedor. É um grande fedor. O Rio Pinheiros, ainda o pessoal tá fazendo um processo de limpeza, ele tá fedendo menos. Ainda que tem aquele trechinho ali, quando encontra com o Tietê, que, olha, pode chover, pode fazer seca, aquele fedor ali, aquele cheiro de estrume. E não é um né, bom cartão de visita, cocô. né? Não, você Não. chega na Só cidade... Não, Pra até- mim já é o mesmo fedor. Não, até porque... Em São Paulo. Até porque a maior parte da poluição do Tietê e do Pinheiros atualmente é bosta. É esgoto doméstico. É bosta, é esgoto doméstico, essas coisas assim, porque as fábricas não estão mais despejando tanto lá. Então, é um rio de cocô. É um rio de cocô e tanto é que o cocô vai decantando com o tempo, né? Passando de algumas cidades, o rio já tá Já tá limpo praticamente de limpo. Né? Mas o cheiro, quando tem baixa do Tietê, já é insuportável. Agora, você imagina um lugar que tinha As zero ruas. saneamento. Não, Um e o cheirinho Rio de São também, Paulo. né? Sim. E o Rio também, porque lá o Rio era O Thames poluído era também. O Thames abominável. era igual ou pior ao Tietê, né? Aí, vamos ver a próxima. Isso daí é um relatório da Polícia Metropolitana, e aí está mostrando os locais, né? Aí a segunda coluna é o número de casos de cólera, e a terceira coluna o número de mortes. Vai lá para a última linha para a gente ver o total. Que legal ter esse registro ainda. Olha ali, número de casos, 196 casos, né, que eles viram ali naquela data, naquele dia. Dessas 196, ainda tiveram 110 mortes. Cara, isso que é uma coisa assustadora que a gente esquece, né? Então, só 86 sobreviveram. E cólera é uma doença causada por bactéria, como a gente não... Desculpa, eu falei errado. Isso aí é do dia, né? Então, um dia. neste dia, eles notificaram 196 casos e mais... Cara, a cada 110 duas mortes. pessoas, Então é somatório. uma Eu morria. acho que sim. Exato. É E no muita dia. coisa. No dia. No dia. Que louco isso. Porque a gente esquece que a gente fala de taxa de mortalidade, das doenças que a gente tem agora, tem a taxa de mortalidade de Covid, mas a gente esquece que essas doenças causadas por bactéria pré-antibiótico também chegavam na cidade e varria a cidade, morria todo Varria a mundo. cidade. Imagina que morreu metade das pessoas em um dia. Dessas doentes, é claro, mas morreu em um dia, assim. Lembrando que cólera é uma doença que afeta o intestino delgado, é uma bactéria que afeta o intestino delgado e que dá Diarreia. diarreia e você morre. É o vibrião. O O vibrião da cólera. Sabe por que é um vibrião? Porque a bactéria tem formato de vírgula. Eu achei que era porque ela Não é? vibrava. Não, é porque ela parece uma vírgula. E eu lembro quando eu era criança para adolescente, assim, que teve um surto de cólera aqui no Brasil, Teve. que todo mundo ficava fazendo, ferve a água, lava a mão, faz isso aqui. E é doença típica de falta de saneamento, né? Quando a gente tem esses surtos que acontecem até hoje, é só falta de saneamento. Então, você resolve fácil, né? Se você tiver saneamento, não tem cólera. Chega a 1854. 1854, John Snow já era um médico, já tinha lá seu consultório, ele trabalhou no hospital. O consultório dele também cheirava a bosta, porque Provavelmente. tudo na rua, Provavelmente. E aí ele vê lá num bairro em Londres, chamado Sorro, que começou a morrer entre, acho que agosto e setembro, morreram 600 pessoas de cólera.
E aí ele assim, não, peraí que eu vou lá investigar isso. Isso é um mapa de pontos. Pode ir chegando bem pertinho, Fá, pra gente, por favor. Tem que ser muito corajoso, né, o médico dessa época. E aí o Tipo, que ele... Tá morrendo gente pra caralho por dia. Eu vou lá Eu vou ver. lá pra ver o que tá acontecendo. Não! Ele já Você nem estava sabe lá. o que causa a doença, É né? verdade, ele já estava Ele já lá, né? estava lá. Tá, ok. Né? Ele já morava ali na região, ele já tinha um consultório ali, e aí ele ele vai na casa das pessoas falar, vê lá, o que aconteceu aqui? E como é que é aqui? E o que tem aqui? Isso que o pessoal achava que era tudo no ar. É tudo miasma, Tudo então, é miasma, isso, né? é. Ele ainda tem isso, ele era corajoso por isso Só que mesmo. ele tava com uma pulguinha atrás da orelha que ele falou, gente, acho que esse negócio da teoria miasmática aí, não sei não, hein? E aí ele foi investigando, foi vendo o número de casos, e ali ele vai marcando pontinhos onde tem casos de cólera. Legal. Então, onde está mais escuro é onde ocorreram mais casos. E mais comprido também, Onde ocorreu assim. mais casos, desculpa. É a cor, é mais escuro e quanto mais casos, maior vai ser essa barrinha que ele tá marcando. Aí tá também. vendo que tem uma rua ali, ó. Chega bem pertinho dessa rua, que é Mais quase escura. horizontal. Essa Broad Street. Aham. Tá vendo que ali, do lado do dedo, Broad, tem uma pump? Pump. Isso, ali. Esta era a bomba d'água A bomba do Jon Snow. onde as pessoas iam pegar água lá. Tem uma manivela, você vai tchuc, 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 tchuc. Everybody pump it up. E aí ele estava perguntando para essas pessoas onde, né, tiveram os casos de cólera, onde você vai buscar água? Ah, eu vou lá na bomba da Rua Broad. Ah, e é você? E você? E você? Aí tiveram uns casos fora, né, que a pessoa mora em outro lugar. Oh, onde você vai? Ah, não, eu pego água em tal lugar, mas quando eu vou para a escola, eu tomo água ali naquela bomba. Aí ele... Aí ele, gente, eu acho que o melhor é a gente tirar a alça da bomba. É, cancelar a bomba. A bomba vai parar de funcionar. Porque aqui claramente tem alguma coisa que está fazendo as pessoas terem cólera. Tá. Eu acho que é a água. Aí ele convence a galera disso. Vão outros investigadores, Porque a pesquisadores. galera vai ficar sem água, né? Também, esse é um problema, né? É um problema, mas assim, ó, tem outras bombas, né, próximas, mas eu acho que assim, aquela era uma das mais. Tá. Mas não, vamos tirar. Conseguiu. Demorou um pouquinho, mas ele conseguiu. O que é louco é que isso é completamente contra a teoria miasmática, porque você tá falando de água, né? Contra. Sim. Aham. Mas assim, já estavam diminuindo os casos, e aí a hora que tira, diminui mesmo. Aham. E os caras foram investigar depois, uns outros pesquisadores, e eles viram que onde a bomba estava, antes tinha uma fossa que estava a 0,9 metros. Eles estavam tomando água da fossa. E ela tinha sido desativada. Só que assim, 90 centímetros. 0,9 metros, 90 centímetros. aí a fossa estava desativada. Mas ela estava super cheia. E como era uma bomba d'água, a água estava passando ali e sendo contaminada com matéria, com cocô, né? Com matéria O cocô da fossa ia permeando pelo solo, a água vinha pelo não é uma solo. boa ideia fazer uma fossa de dejeto e um poço para beber água com Um do lado 90 do outro. centímetros de distância entre um e outro. Que fofo. Não, fica a dica, amiguinhos, não façam isso. É Meu Deus. isso. Aí, vamos ver a outra fotinho? Esta é a bomba do Jon Snow. Olha só! Ela existe até hoje. Na verdade, essa é uma réplica. Tá. Muito parecida. E o legal é que eles fizeram a réplica sem a alça já, né? Porque teria uma alcinha ali atrás que é a alça pra puxar a água, né? Essa é uma réplica que eles colocaram, acho que em 2018. E ela fica na frente de um pub chamado... Jon Snow. Eu achei que ia ser Fizeram de propósito. museu da medicina Jon Snow, assim. Não, é um pub. Não, É um pub. pub Cerveja. Jon Snow. Porque os caras que limpavam a rua recebiam ou em dinheiro ou em Em cerveja. E não é por acaso, porque a cerveja não usava a água dessa bomba. Isso. Ou seja, quem bebia cerveja estava mais limpo. Exato, exatamente. Olha, ó, tá Não pegava vendo? cólera. Não pegava cólera. Não pegava cólera. Podia ficar colérico depois de bêbado, aí Mas- é outra outro questão. tipo de cólera. Outra cólera. É outra cólera. Vamos ver a outra. Aí é uma outra imagem da bomba. E esse é o local mesmo. A bomba tá... Vamos ver mais uma. Tá vendo que onde tem a bomba, do lado ali, ó, pra gente, do lado esquerdo, tem uma pedra rosa no chão.
Pedra Rosa? No canto esquerdo ali. Ali, ó. Isso, ali, ó. Nesse Na cantinho. ali. pedra que forma a calçada, tem tá. essa pedra rosa. Esse é o local da bomba original. Esse é o local que marca onde estava a bomba original. Eles fizeram, né? Limpou bem a rua, não? A rua hoje não. Acho que não tem Hoje cocô não passando tá ali do mais lado. cocô, assim. Quando eles fizeram a réplica, acho que por questões de estar ali muito perto da rua, eles colocaram um pouquinho de lado para ficar acertadinho. Boa. Mas me fala da importância dessa bomba aí. A bomba do Jon Snow. O que ele descobriu no final das contas? Que quando ele desativou a bomba que estava do lado da fossa séptica, do lado da fossa de cocô, quando ele desativou, os casos de cólera pararam na região. Então ele foi o primeiro médico a associar uma doença à Água. água. Água contaminada. Ele foi o primeiro a questionar como é que é o nome? Miasma? Isso. Né? A teoria miasmática. Que era defendida até então, antes da ciência se desenvolver e pesquisar melhor essas coisas. Olha como isso é revolucionário. Você pega um cara que ele fala assim, ó, não basta você dar água para as pessoas, porque se a água estiver contaminada, as pessoas vão ficar doentes. É tão lógico pra gente isso. Hoje, água contaminada, né? Mas pra eles não era. Não. Como assim água contaminada? Exato. Vai ter coisa na água que vai me fazer mal? Exatamente. Exato, porque não tinha nem a noção de que existia esse mundo microscópico, Sim. esse mundo com um monte de micro-organismos, e que micro-organismos, né, mesmo depois que eles são descobertos, até eles associarem, né, porque a descoberta dos micro-organismos, ela é antes disso. Só que até os cientistas entenderem que eles eram causadores de doença, não todos, né, que alguns são causadores de doença, demorou muito. Mas ele tomou conhecimento depois dos micro-organismos? Então, nessa época eles já sabiam. O microscópio já tinha sido desenvolvido, já tinham visto micro-organismos, mas eles ainda não tinham linkado com doenças infecciosas. Eles só sabiam que existiam. Um pouco depois, né, isso é 1854, acho que 1882 é que sai a teoria dos germes, que existiriam germes, micro-organismos, que causam as doenças. Então, isso é bem depois. Aí, assim, precisou do Pasteur, do Robert Koch, para fazer esses estudos e falar, gente, toda vez que a pessoa tem esses sintomas, eu vou fazer análise de sangue ou de tecidos, e a pessoa tem esse micro-organismo no corpo. E aí eles começam a falar que para toda doença desse tipo, sempre tem um micro-organismo relacionado. E o que é legal é isso, né? A bomba é famosa porque ele desligou a bomba, porque ele mandou tirar a alça. É por isso que a bomba é famosa. Cara, já tem Jon Snow no nome, né? Você já pensa em Game of Thrones. Aí eu olhei agora e apareceu Number of Houses. Aí veio a musiquinha, cara. Temos aí Targaryen, Lannister. Já tô me afastando disso, mas não dá. Diga. É um outro estudo que ele faz no mesmo ano, só que o primeiro foi em agosto, setembro, esse outro é setembro, outubro. Voltou a aumentar o número de mortes por cólera, só que numa outra região ainda ali de Londres. E aí ele viu, gente, peraí, foi lá investigar. Pô, tá morrendo uma galera aqui, não tá morrendo uma... Por que essa galera aqui? Ele investigou bomba, investigou isso. Aí foi ver qual que é a companhia que abastece água nessa região. E qual que é a companhia que abastece água nesta outra região? Uma das companhias pegava água uma parte mais amontante do rio, uma parte superior do rio. E a outra pegava a jusante do rio, numa parte mais baixa do rio. Então o rio está correndo, então uma pegava numa área ali a água e o outro pegava depois. Tipo, uma pegava antes da cidade e a outra pegava depois da cidade. E aí... Os corpos passando, né? E tinha um esgoto ali, né? Tchu. Quem era abastecido com água menos contaminada tinha menos cólera. Olha que louco. Né, os casos de cólera eram menores nessa região, que era abastecida por uma das companhias. E a que abastecia e pegava água mais abaixo no rio
a galera que era abastecida por essa companhia tinha mais casos de cólera e mais mortes por cólera. E os números são gritantes, Então, né? olha É bizarro, só, aquela né? primeira, né, companhia é a que pegava água mais a jusante. Aham. Então, o número de casos, né? O número de mortes por cólera, 1.263. Se você for pegar mortes por cólera a cada 10 mil casos, 315. Aí a outra companhia, que pegava numa região do Rio que estava menos contaminada, olha só, mortes por cólera, 93. A outra era 1.263. Aham. Eram muito mais casos. Sim, sim. E mortes por cólera, a cada 10 mil casos, 37 contra 315. Uhum. Aí ele fala, gente, É a água. é a água. Aí ele bate o martelo e ele fala, é a água contaminada com Alguma cocô, coisa. com corpos, com o esgoto, Uhum. principalmente. E ele é o cara que vai ajudar a fundar a Sociedade Epidemiológica de Que Londres. legal. E para falar, gente, não é miasma, não é bem assim. Não é miasma, é miágua. É miágua. É. É a água. No caso da cólera, o que faz com que contamine as pessoas é a água. Sim. Não, e o que eu acho legal dessa história, de toda a história, você contou parte disso lá no Biologia em Meia Hora, é que hoje a gente, como o Ruas falou, falar que a água suja é um negócio que é tão comum que a gente olha e fala assim, meu, como eles não sabiam disso antes? Mas tem um monte de coisa. A microbiologia é uma descoberta que é realmente revolucionária. Tem um amigo nosso que fala assim, a única coisa que a gente tem que ensinar de microbiologia das pessoas é que ela tem que limpar a água e lavar a mão. Isso já resolve 90% dos problemas que a gente tem de doença. E a gente tá falando de uma época em que a gente nem sabia disso, né? Que a gente nem sabia que micro-organismo existe. A gente tava começando a entender micro-organismo Não, e hoje- começando a entender a interação disso com a gente, né? Não, isso é tão recente que hoje tem vários lugares que, Total. Que ainda tem esses problemas. Tem esses problemas e porque as pessoas, apesar da espécie humana ter esse conhecimento, aquelas pessoas ainda não É. entenderam direito. Exato. E não chegou lá a educação sanitária, digamos assim. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, metade Ou das não casas... há saneamento básico. Isso, metade das casas do Brasil não tem saneamento básico. Então a gente tá falando lá do século XIX e a gente tem que lembrar que no Brasil metade das casas não tem saneamento. É muito louco Pode não ter isso, né? cocô na rua, né? Isso. Tem fossa, tem essas Tem outras coisas, alternativas, não mas- tem saneamento. É que tão importante quanto tratar o cocô é ter a água potável. né? Tem as duas ter pontas, acesso né? à água e acesso a sabão. Isso. E a importância da ciência nas nossas vidas que as pessoas não percebem, porque como é tudo tão óbvio, Aham. mas a pessoa não percebe que um dia não foi óbvio. Exato. Que são centenas de anos até virar óbvio. É. Mas centenas de anos de estudos de pessoas gênias, uma grande genialidade pesquisando aquilo, até aquilo aparecer no seu livro didático escolar. E aí você, desde os 5 anos, ok, é óbvio. Mas a gente esquece, para ser uma coisa fácil que está ali escrita, a gente esquece da dificuldade que existe até se tornar fácil. Sim. Né? E- Então valorize a ciência. E esse conhecimento influencia em tudo. Por exemplo, Carlos Ruas, na camiseta que você tá usando. Ah, é, Emílio? Lógico, a sua camiseta da Insider Como Store influencia isso, Emílio? é uma Olha camiseta só. que leva em consideração que o que te deixa fedidinho são os micro-organismos que comem o seu suor. E aí o que a camiseta faz? Ela retira o suor, ela evapora esse suor rápido e também tira esses cheirinhos para que ela não fique fedidinha. Ela tem um tratamento para que isso aconteça. Menos Carlos Ruas. chance de eu morrer de miasma. Exato. Dificilmente eu vou feder com ela. Exato. E tem uma outra característica que Isso é ainda bom essas para camisetas... nós também, que para- convivemos com com você. você. Para que você Para ficar- não temos que sentir o seu Os cheiro seus miasmas. caso você exalasse miasmas. aí. Exato. 0 mortes pro miasma desde que eu comecei a usar essa camisa. Exato. Antes também. Mas... Antes também, mas pelo menos a gente não fica sentindo o seu fedorzinho, Carlos Ruas. O fedorzinho que eu exalo todos os dias, porque a camiseta tá aqui evaporando e eu tô fresquinho. E tem uma outra característica que eu adoro das camisetas da Insider, que é a durabilidade. Essa camiseta aqui já tem meses e ela continua com a mesma cor que ela sempre teve. Ela dura bastante. Isso eu estou muito impressionado. É impressionante, é impressionante. Porque eu já falei aqui outras vezes que minhas camisas não duram muito tempo, eu não sei conservar a camisa, eu não sei lavar a camisa, minhas camisas pretas começam a ficar cinza, cheia de pelinho Muito branco, rápido. pedacinho, fica esgaçada, fica esbranquecida, sabe? E aí
estão sobrevivendo bem. Sim, estão aqui, né? Estão aqui, né? Estão aqui. Então clica no link que tá aqui embaixo. Não esquece que você apoia o nosso canal só de clicar no link, mas se você quiser comprar uma camiseta, uma cueca, uma calcinha, um sutiã, uma roupa de banho, tem roupa de banho lá também, clica no link e considera comprar da Insider que você ainda vai ter desconto na sua compra usando o nosso link, certo? Evite seus miasmas. Evite seus miasmas. Não compartilhe seus miasmas com os outros. Não compartilhe, que ninguém Odores merece. Ninguém merece. pútridos. Ou seus odores Odores pútridos com os outros, exatamente. Exatamente. Cuecas da Insider fica cada vez mais necessário. Isso. Você que tá aí na sua casa e não tem cueca da Insider, pense nos seus odores pútridos. Perfeito, Exatamente. Carlos. Jon Snow, se tivesse Insider naquela época, ele estaria todo de Insider. Exatamente. Não. Na verdade, se o pessoal usasse Insider naquela época, o grande fedor já seria menor. Seria. Né? Seria Exatamente. menor. Seria menor. Para fechar essa história, tenho que contar que isso foi em 1854. Aham. O John morreu, tô íntimo. O John. O John, ele morreu em 58. Ele morreu logo depois desse Ele trabalho. morreu logo De depois. cólera. Não. Não, ele teve um AVC. Nossa. E ele morreu E- jovem? Eu não lembro. Ele tinha 45 Nossa, anos. morreu jovem. Mas assim, Eu tô me considerando jovem, você percebeu, em né? 1860... Pra morrer, tá jovem. MC é proibido Tá. de morrer. Em 1860. Pra morrer, tá jovem. E agora pro resto. 1860... Ou seja, logo depois que ele faleceu. veio um cara, um engenheiro, que era responsável lá por coisas da cidade, falando, gente, realmente não dá. Agora que a gente entendeu um pouco disso, eu não lembro se era 60 ou 66, mas um pouco depois a galera fala, vamos arrumar isso? Porque o que era a rede de esgoto, como o Pirula falou, lá em Londres? Joga no rio. Joga no rio. Joga Essa é no a rio. alternativa. E às vezes pela calçada, né? Vai escorrer ali pela pela- calçada, pela sarjeta. O que eles fizeram? Ainda continuou jogando no rio? Sim. Só que eles fizeram um sistema de tubulação para fazer isso ir lá para baixo, para ter esse esgotamento sanitário, jogando para uma parte mais baixa do rio. E sem contaminar o solo também, né? Porque se você constrói contaminar o esgotamento, você não solo. contamina o solo. Então, isso só foi acontecer depois. É bem legal essa história, acho que fica para outro momento, mas teve uma solução depois a partir das ideias do Jon Snow e isso teve um impacto na ciência para o entendimento das doenças e da disseminação de doenças que foi assim absurdo. É revolucionário, né? Uma coisa legal é que, gente, essa bomba tá ali em Londres, de um lado do pub. Agora eu entendi toda essa volta. É tudo pra tomar É cerveja. tudo pra gente levar ela na nossa viagem pra ela tomar um pint. Pra ela tomar... Camila, Oi! 40 minutos de historinha pra convencer a gente a tomar cerveja lá em Londres em Não novembro. precisa, você só precisava falar, vamos. É, exato. Não tô entendendo. Mas, gente, não vai ser muito Não, mais vai ser legal? muito mais legal. Se A gente lá for no- tomar uma cerveja neste pub, quer dizer, eu espero que a gente consiga, não sei se o pub vai estar aberto, como que vai estar lá, mas, poxa, Nós tenta. Nós tenta. a bomba tá ali. Nós, a gente vai ali tomar um pint do lado Ali da ainda bomba. é a Broad Street? Deve ser. É Broadwick agora. Agora é Broadwick. É Broadwick. porque realmente. É. Por quê? Virou uma semana? Não. Não, não é um week de semana. Ah, tá. Ah, é W-I-K. Isso. ICK. Isso é... Porque a gente passaria reto e, sei lá, um postezinho aí no chão. É, e tem um monte de postezinho, mas Agora aquele é um não, postezinho agora a gente vai importante. saber que é a bomba do Jon Snow. Então- A bomba. Então, só proposta, em novembro tomaremos uma cerveja Com vista com para vista a para a bomba do Jon Snow. Que ficava do lado. Não, essa Tem uma parte de a gente... magazine aberta assim. A bomba do Jon Snow. Então, só, Desculpa, gente. então, só pra lembrar a galera que a gente... Quebrou. Com vista pra bomba do Jon Snow. Também não é uma má ideia, né, amiga? Também não. Também não. Ok. Então, só pra gente lembrar pra galera que em novembro já está confirmada a nossa viagem. Estaremos na Inglaterra, a gente vai passar 15 dias com quem quiser viajar com a gente numa jornada com os 3 elementos. Viagem com os 3 elementos. Boa! E a gente tá fazendo uma série. Uhum. Essa série é de vídeos explicando coisas que a gente pode ver e que a gente vai ver lá na Inglaterra e na Escócia também.
E nesse caso específico, a Camila falou de alguma coisa de Londres, mas a gente já tem vídeo sobre a Escócia, sobre a muralha de Adriano, sobre outros lugares que a gente vai passar que estão na nossa lista aqui em cima. Coisas que estão presentes nos museus, né? Isso. Peças da coleção Que às dos vezes a gente museus, passa e nem vê. né? Tipo, como é que se fala? O Archaeopteryx. Isso. lá A de a Londres. xícara que pisca. A Traz a xícara xícara que que pisca. pisca. Traz Mas a eu tô xícara Louco que pra ver a pisca. xícara que Então, A xícara que pisca. então O- tem vários vídeos que a gente colocou aqui que você pode assistir e a gente convida as pessoas E com a viajarem tempo conosco. também. Uma coisa que eu mais odeio é ver museu com pressa. Aham. Tipo, vai ser rapidinho, a gente tem meia hora. Não, a gente É um separou. museu. Não, A gente separou o dia pra ver. A gente Isso que é separou legal tempo também, pra ver, a gente pra ver as vai- coisas com calma. Vamos apreciar tudo isso que a gente está falando. Isso, estaremos lá, nós Estaremos 4, e mais quem quiser nos acompanhar nessa viagem, na nossa jornada com os 3 elementos. Organizada pelo US Travel, é sempre importante a gente dizer isso, que tem experiência em viagem, que já organizou centenas de viagens pelo mundo e que é nossa parceira nesse projeto. É uma oportunidade Ó, única. A gente vai fazer tanta coisa nessa viagem que não é nem mais uma jornada, é uma jortudo. Tem que mudar no site. É uma jortudo É uma com os 3 jortudo elementos. com os 3 elementos. Veremos tudo, veremos tudo. É a nossa lista por causa dessa série aqui. Isso que é o pior. A gente tá fazendo a série sem pensar que agora eu quero ver tudo que a gente colocou na lista. Não, na Ah, verdade, sim. assim, quem vai com a gente Tá ferrado. vai querer ver vai tudo. querer ver tudo. É. Nós vamos ter que garantir que a Vai pessoa ter vai o ver checklist tudo. lá A de- checklist, fala assim, bomba, vamos lá. Vamos lá na bomba. Check. Falei assim, a gente tá saindo do museu agora, falei assim, leão. É. Não vi a Não cabeça. vi- volta pra todo ver a mundo, cabeça do leão. cabeça Exato, do leão. exatamente. Vai, fala isso aqui. É Assim, isso. Agora, simulador de terremoto. Tem que ir no simulador de terremoto. Ver a simulador sessão de- da Sequoia. Ver a sessão da Sequoia. Tem que ir lá ver a sessão da Pedir a benção pro Wallace no quadro do Isso, Wallace. é lá. isso. Então vai ter que... O xadrez de Lewis. Xadrez de Lewis, Xadrez temos que do ver. Lewis, Tá o tudo xadrez lá, do Lewis. tudo incluso na nossa vez. A gente vai passar ali na muralha de Adriano, tirar uma fotinha ali na muralha de Adriano. Tem a fotinha na Ver se tem um muralha. escocês do outro lado tocando a gaita de fole, que é uma Dançando dúvida, cancã. que é uma dúvida que a gente levantou. Vamos ver Será? o monstro Ai, do Lago Ness. Vamos ver o monstro do Lago Lá em Ness. Inverness, pondo a mão na pedra pra ver se acha o James de Outlander. Pra ver se a gente volta no tempo. É Então, tudo isso. isso que a gente está exatamente. Não falando voltar, não. são os Não, vídeos aqui que a é gente ele já hoje, fez. Isso. Que, Vídeos que a gente já gravou falando dessas coisas. que tá aqui no card. Quem quiser, você não viu os outros vídeos anteriores, que é absurdo. Vídeos muito acrescentadores, vídeos que passamos horas estudando sobre isso. Então aprecie, são temas muito interessantes, objetos muito interessantes e que estaremos ao lado deles nessa viagem. Exato. Se você puder, clica aqui no link da US Travel, vai viajar com a gente. A viagem já tá assegurada, já vai rolar, mas a gente gostaria que você fosse Mas conosco. Só essa playlist Já se vale você a pena. Se você assistir todos os vídeos da playlist, der joinha e compartilhar, Já tá bom pra já caramba. vai ser Uhum. um grande ajuda pra nós. É um bom investimento do Já- seu tempo também. Já tá excelente. Eu gostaria, antes de ir embora, Ah. de ressaltar a safadeza dessa minha esposa, porque precisa de uma desculpa desse tamanho pra tomar cerveja. Só queria dizer que eu adorei a história, mas a senhora foi uma sem vergonha pra... É sempre bom na hora de escolher um parceiro romântico alguma safadeza, né? Com Então, certeza, tipo, excelente. Gosto Fez- dessa parte. é sempre importante. Principalmente né? quando envolve a bomba do Jon Snow. Né? E uma cerveja antes, né? Porque E a cerveja É verdade. né, uma É isso. cerveja É antes, verdade. depois a É bomba isso, do né, Jon Camilinha? Snow, Era pra ter, né? É. Mas deu uma água na boca. Nossa, cara Agora, dela se foi a foi cerveja ou a ótima. bomba, a gente pode discutir depois. Gente, É beijo. isso aí. Falou. Porque aqui tem ciência. Emílio, É isso isso. precisa de remédio. Eu É, Porque tá é isso, foda, você tá está foda. confundindo É. objetos. Sim. Não é esquecimento isso, é confusão. É. Você pegou. E quando ele me Você, você pegou o mosquetão efetivamente achando que era um imã. Pois é. Você... que imã legal! Daqui a pouco vai confundir alguém com papel higiênico. O curioso caso do marido que confundiu a esposa com um chapéu. Um chapéu. Né? Oliver Esse Sacks. livro é É muito isso. bom. Então, tá vendo? Agora você vai poder escrever o curioso caso do marido que confundiu A esposa com um mosquetão. com o mosquetão. Ei, Ei, comece, querida. Depois dessa introdução, só para dar um contexto, o Emílio está ficando senil. oi, Oi. O Fábio não sabe usar o computador. Emílio. Fábio não sabe usar o computador.
O Fábio vai ficar nervoso. Baripapeira. Don't you know, papeira? You body, papeira.